E aí, turminha, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal de Nutrição Animal Fácil. Aqui estamos postando as aulas das disciplinas de Nutrição de Não Ruminantes, Aquapa, e formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso assunto está dentro de formulação de rações, dietas e suplementos. Nós vamos falar a respeito da formulação de suplementos concentrados, ok? E também núcleos, ok? Para isso, então, eu vou contar um pouco para vocês o que é o concentrado, o que é o núcleo. Vou falar o segredo da formulação desses suplementos para os animais e, ao final, a gente vai fazer todo esse processo no programa que a gente está utilizando, que é o PLE. Bom, vamos começar, então, contando o que é um concentrado. Olha só. Existem concentrados para bovinos, concentrados para equinos e concentrados para suínos e aves, que é um pouquinho diferente dos dois primeiros que eu comentei. Um concentrado para equinos, por exemplo, é aquela parte da dieta que contém, né, a fração mais proteica e energética que o animal vai precisar. Normalmente no mercado aí você compra isso com o nome de ração para equino, ok? Assim também é para bovinos. Agora, é muito comum a gente trabalhar com concentrados para aves, para suínos, que é uma ração quase pronta, ok? Faltando a adição de milho, o que facilita muito para o produtor. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma pequena granja e eu quero fazer a minha própria ração, porém eu não tenho condições de comprar todos os ingredientes. Eu compro esse concentrado, ok? E misturo o milho que eu compro de maneira muito fácil aqui na minha região. Então, esse concentrado normalmente vem em uma parte desse concentrado, ok? Mais 2 partes de milho, ou mais 3 partes de milho, depende da estratégia que a empresa quiser trabalhar, ok? Aqui, no caso, nós vamos formular um concentrado que entre em uma parte para 2 de milho, ok? E qual que vai ser a estratégia para isso? Pensem bem. É a pergunta que eu sempre falo dentro da sala. Qual que é a estratégia para a gente formular um concentrado que entra em 2 partes de milho para uma de concentrado? O que é 2 partes em 3? É 66,6% de alguma coisa. O segredo vai ser a gente fixar o milho em 66%. E é claro que depois a gente tem uma nova formulação a partir de tudo aquilo que não for milho, ok? Bom, agora nós vamos pegar o núcleo. O que é o núcleo? Pessoal, o núcleo é um suplemento que contém os aminoácidos, os minerais, as fontes de micro e macrominerais, no caso, né? As vitaminas, ok? Pode conter algum aditivo, ok? Isso tudo vai, então, formar o núcleo, que vai facilitar demais a vida de uma fábrica de ração. O produtor que compra o núcleo, vai bastar para ele misturar o milho, farelo de soja ou mais um terceiro ingrediente. Então, esse núcleo também facilita muito a vida da fábrica de ração, principalmente das fábricas de ração menores, ok? Qual que vai ser o segredo para a formulação do núcleo? Nós vamos ter que fechar os constituintes que compõem o núcleo em uma proporção definida, como, por exemplo, 5% ou 4%, depende da estratégia que a fábrica de ração vai utilizar para vender esse núcleo. Se for um núcleo que vai entrar em 5% da formulação, 50 quilos por tonelada, a nossa formulação tem que coincidir exatamente, ok, com 5%. É claro que, para que os ingredientes que eu comentei, as fontes de minerais, as fontes de aminoácidos, as fontes de vitaminas deem 5%, eu vou poder adicionar um veículo, e esse veículo vai ser até importante para a mistura de todas as fontes que eu estou utilizando. Ok? Então, essa vai ser a nossa estratégia para a formulação de núcleo.
Então, agora nós vamos trabalhar com o programa PLE para a gente fazer, então, essa formulação, ok? Pessoal, então estamos aqui no nosso querido amigo PLE, ok? E nós vamos trabalhar com a formulação de concentrados e núcleos para frango de corte, ok? Então a gente já vai aproveitar uma ração que a gente fez aqui para frangos de corte, ok? Se você quiser saber mais do processo de formulação dessa ração, tem um vídeo aqui nesse canal, ok? E para essa formulação a gente utilizou vários ingredientes tradicionais, além do farelo de trigo e também farinha de carne e ossos. Lembrando que aqui nós temos também algumas exigências nutricionais que a gente utilizou naquele momento. A primeira pergunta é: eu estou fazendo concentrado, né, para vender no mercado para que o produtor, seja ele um produtor de frangos comercial, um produtor caseiro, ok? Pode ter uma criação caseira também, ele faça uma ração. Ele misture uma parte do meu concentrado para 2 partes de milho. Né? Ele não precisa nem ter balança para fazer essa mistura. Basta ele ter, por exemplo, um balde que ele consegue misturar isso, ok? Bom, então, seria uma parte do meu concentrado para 2 partes de milho. A formulação final terá essa exigência que eu estou mostrando para vocês. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa importante. Olha só, esses níveis nutricionais foram sugeridos por Rostanho, considerando um determinado consumo para frangos comerciais em situação de granja. Pode ser que aquela ração que eu queira vender no mercado não tenha esses níveis nutricionais. Não precisa ter, por exemplo, 20,58 de proteína. Pode ter 19, pode ter 20. Isso depende do intuito da empresa. E é óbvio, para definir isso, a equipe da nutrição vai estar reunida com a diretoria da empresa para poder definir o foco que a sua empresa quer trabalhar. Mas vamos começar trabalhando com 20,58, ok? Bom, nós vamos então, conforme eu falei para vocês, nós vamos travar o milho em 66,6 aqui, ó, máximo e mínimo, para que 2 partes de milho se misturem a uma parte de farelo de soja. 66,6 em 100 é a mesma coisa que 2 em 3, ok? Então assim eu vou pedir a minha formulação. Ok? Eu vou liberar também o meu farelo de trigo aqui e não vou colocar farinha de carne e ossos, porque é um alimento de difícil conservação. Embora entre em poucos, pode ser que se eu colocar na minha mistura, isso prejudique o meu tempo de prateleira. Esse aqui pode ser um concentrado que eu vou mandar para uma casa agropecuária para ela revender para algum produtor. E essa farinha de carne e ossos pode ser ruim para a questão da conservação. Mesmo porque farinha de carne e ossos boa é muito difícil de encontrar no mercado, ok? Bom, dito isso, a gente vai formular então para a gente ver a primeira formulação, que talvez não fique tão boa, ok? Um preço elevado, R$ 2,87, tá? E vejam vocês, eu vou chamar a atenção do nível de lisina aqui, ó, ele coloca 6,67% do aminoácido sintético. E isso é um valor muito elevado. O que está acontecendo? Provavelmente, ele não tem espaço, ele precisa levar o nível proteico e coloca aminoácido, ok? Mesmo porque se ele colocar mais farelo de soja, estouraria os 33,4 que eu deixei para ele colocar outras coisas diferentes de milho. Então, assim, matematicamente, ele não tem solução que levar o nível de aminoácido. Então, se você vir aqui, ó, e conferir, você vai ver que ele está estourando em muita lisina. Gente, quando estoura muito os aminoácidos, pode saber que tem alguma coisa errada, ok? Porque o programa não quer colocar aminoácido demais, mesmo porque o aminoácido tem um custo muito elevado, ok? Então, nesse caso, é obrigatório que ou eu seja menos exigente com as minhas necessidades nutricionais, com os níveis nutricionais, ou eu coloco algum alimento alternativo. E aí nós vamos colocar primeiro o glúten de milho, que muitas vezes é peça-chave para a nossa formulação. É um ingrediente, de certa forma, caro, mas muitas vezes é essencial para ajustar os níveis nutricionais, principalmente de formulações mais complexas como essa que a gente está fazendo. Então aqui, ó, já cadastrei o glúten previamente, eu vou colocar um máximo de 8% de glúten para frangos de corte, conforme indicações do Rostanho, ok? E aí vou mandar formular novamente. Olha aí, ó, abaixou o preço, ótimo, né? Tá colocando menos aminoácido, colocou menos farelo de soja,
porém continua aqui com 3,18% de lisina, tá? Ele coloca o máximo de glúten, vamos conferir na próxima página, o máximo de glúten, ele reverteu um pouco a situação, né, de aminoácidos demais, porém continua ainda estourando um pouco de lisina. Bom, o que a gente pode fazer para melhorar isso? A pergunta agora vai ser, eu preciso trabalhar com 20,58% de proteína? Bom, consultando rótulos aí de ração, né, dá para a gente trabalhar com um pouco menos. E aí nós vamos trabalhar com ração a 19% de proteína. Lembrando que essa será a ração final que o produtor vai produzir na granja dele. Você vai vender o concentrado. Quando ele misturar o milho, ok? O final vai ter essa quantidade, essa composição nutricional. Eu vou lembrar também do detalhe importante. Nós estamos trabalhando com milho com baixa quantidade de proteína, 6,92. Pode ser que quando o produtor colocar um milho mais proteico, provavelmente vai ser mais proteico, essa proteína tende a subir um pouco, ok? Então aqui eu vou lá em nutrientes e vou trabalhar aqui ó, com 19% de proteína e aí vou dar mais possibilidades para o programa ajustar o que eu estou pedindo, ok? Bom, então aqui aumentou um pouquinho o farelo de soja e colocou 0,58% de lisina, o que está aí próximo dos níveis nutricionais, os níveis normais, né? Então, se eu vir aqui da F3, eu vou ver que ele ajusta os níveis nutricionais da minha ração. E eu acredito que essa seja a melhor formulação. É óbvio que se eu quiser, eu posso trabalhar, por exemplo, com 20% de proteína. Porém, eu tenho que ter algum outro ingrediente para me ajustar melhor essa fórmula. E é óbvio que esse ingrediente tem que ser vantajoso para a fábrica de ração, ok? Bom, acabou o meu cálculo de ração desse concentrado? Não. Eu não vou mandar essa formulação para a fábrica. Essa é a formulação para mim, nutricionista, ok? Eu vou passar esses números aqui, ok? Para o misturador da minha fábrica. Aqui eu tenho a quantidade em 33,4 quilos de mistura, ok? Em 33,4 de concentrado, fora o milho, ok? Em 33,4 eu tenho essa quantidade. No meu misturador, que é, por exemplo, de 1.500 quilos, eu vou ter X, ok? É claro que o nutricionista vai mandar uma outra formulação para a fábrica de ração, ok? Pessoal, dito isso, agora então a gente vai usar essa mesma formulação para a gente poder fazer um núcleo, ok? E o núcleo vai entrar em 5% para o produtor. Imagina, por exemplo, que eu estou vendendo, estou formulando um núcleo que eu vou vender para esse produtor, ele vai pegar 5 quilos desse núcleo para fazer 100 quilos de ração. Então, a minha ração também vai ter essa composição final aí, em termos de nutrientes, ok? Quando o meu produtor pegar, então, fazer a mistura final que eu vou indicar para ele, a ração vai ter essa composição nutricional. E é óbvio que nós estamos falando aqui de uma formulação fechada. Quando o produtor compra o núcleo, ele não tem a possibilidade de formular, porque eu que formulei aqui antes e vou indicar para ele o quanto que ele vai usar de milho, farelo de soja e óleo, por exemplo. Não posso esquecer também que eu tenho que facilitar para o produtor. Eu não posso pedir para ele colocar ingredientes demais, senão somente vai dificultar para ele. Então, na minha formulação, eu só vou deixar ele colocar milho, farelo de soja e óleo. O resto vai ter que vir do núcleo, ok? Então, aqui, ó, eu vou limitar o meu farinha de carne e osso, não pode incluir, e também não vai incluir o glúten de milho, ok? Então, aqui, ó, qual que vai ser o segredo da formulação aqui do núcleo? Eu vou equilibrar, ok? Os meus aminoácidos, minerais, premix, aditivos, de maneira que todos eles entrem em 5%. E é claro que eu vou precisar de um veículo para que isso aconteça, ok? Esse veículo eu vou ajustar a quantidade dele na minha formulação, ok? Mesmo porque eu preciso de um veículo para facilitar a minha mistura dos meus ingredientes e a venda disso aí também, ok? Então aqui, ó, se eu vir e calcular, eu vou ter uma formulação normal, a R$ 2,16. Então agora o que que eu vou fazer? Ó, bom, milho, farelo de soja e óleo vão vir do produtor.
esses 3 ingredientes têm que somar 95, ok? E os demais ingredientes têm que somar 5. Então, eu vou ver primeiramente quanto que está somando aqui as minhas fontes de minerais, aminoácidos e aditivos, ok? Bom, pessoal, somou em 3,83, então eu vou complementar isso para dar 5, agora com o meu veículo que vai entrar obrigatoriamente em 1,17, tá bom? Eu vou aproveitar agora que eu estou lembrando, a turma de formulação de ração, nossos estudantes aqui do IFMG Bambuí, podem estar desenvolvendo núcleos concentrado premix como para atender a exigência dessa disciplina de formulação, onde cada grupo de estudantes vai desenvolver, né, um produto para a gente. Então, vocês podem fazer um núcleo, um concentrado, um premix, o que vocês quiserem aí também. Fica aí a sugestão, ok? Bom, então agora nós vamos abrir novamente a minha formulação. Eu vou para a próxima página e vou colocar aqui, ó, o meu veículo, tá? O peso 100, a composição é zerada. E aqui que vai ser o segredo, ó. Ele vai entrar em 1,17%, exatamente o que eu preciso para complementar os 5, ok? Então, agora eu vou mandar formular, ok? E vamos conferir se realmente está somando 5%. Bom, conferido aqui, então, milho mais farelo de soja mais óleo soma 95 e o restante soma 5%, ok? Bom, e essa informação aqui vai ter que estar lá na embalagem do produto. Ó, eu vou ter que ensinar o produtor como que ele vai trabalhar. Ele vai pegar 5 quilos desse núcleo e vai misturar com essas quantidades aqui de milho, farelo de soja e óleo, ok? É claro que eu posso simplificar, não preciso trabalhar com tantas casas decimais. Se eu colocar 58,8, 31 e 5,2, tá? De bom tamanho, ok? Para cada 100 quilos de ração, ok? Pessoal, então essa aqui foi a aula sobre formulação de concentrados e núcleos para suínos e aves. Agradeço a todos vocês que assistiram. Aproveita, faz aí a inscrição no canal, ok? Para dar uma força para o nosso trabalho e também para receber os nossos vídeos. Muito obrigado, felicidades.